Agora, peço que acompanhe este vídeo do presidente Jair Bolsonaro. O senhor vai repetir? Eu vou repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, pra cima deles! E eu fico me perguntando como é que tem gente aqui, inclusive vereadores que são do Partido Comunista, que estão incomodados, né, com 31 de março. Que vergonha, isso é uma vergonha. O que o Ustra cometeu aqui foi um crime, apologia à tortura, apologia à ditadura. E a quem me vaia, engula suas vaias, porque Bolsonaro é réu, e eu quero que vocês vão tudo pra cadeia mesmo. Vocês comemoram cadáveres empilhados, esquerda hipócrita. Matar embaixadores é valor cristão? Não, é prática comunista. Dilma era uma criminosa, só foi eleita porque foi anistiada, seus hipócritas. Pessoal, o bicho pegou na Câmara Municipal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os vereadores da direita fizeram um discurso bem importante ali na tribuna. Os pessoalistas, o pessoal do Partido Comunista do Brasil, ficaram enlouquecidos, querendo agora entrar no Ministério Público, caçar mandato do pessoal da direita. Olha, vocês não podem perder. Eu vou trazer aqui agora para vocês, antes disso só vou dar um breve contexto. A vereadora que estava presidindo a casa naquele momento ali é uma vereadora trans, a Atena. Ela estava fazendo isso em menção a um dia internacional aí das pessoas trans, algo desse tipo. Bom, a gente vai ouvir ela falando a partir de agora. Então já chega deixando o like, compartilhando muito esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Eu gostaria de cumprimentar o Parlamento porto-alegrense enquanto presidente dessa sessão, nessa data que marca o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Mais uma vez, muito obrigada e está iniciada a sessão dessa tarde. Queria agradecer a presença do meu amigo Alexandre Pitoli, da Auri Verde Brasil, que veio de Bauru, direto de Bauru, para nos prestigiar no dia de hoje. Obrigado, Pitoli. Era 1964. João Goulart presidiu o país desde 1961. Após renúncia de Jânio Quadros, o Brasil vivia uma crescente instabilidade política e econômica, reformas inconstitucionais, alinhamento com regimes comunistas e a ameaça à democracia acenderam um alerta na população. O país não aceitaria se tornar uma nova Cuba. No dia 19 de março, 500 mil de brasileiros tomaram as ruas de São Paulo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Eram homens e mulheres de coragem que levantaram faixas com mensagens claras. O Brasil não será uma nova Cuba. Queremos governo cristão e verde e amarelo sem foice nem martelo. Foi uma resposta legítima ao avanço do comunismo, à preservação da democracia e dos valores cristãos. Considerado um marco na história e um dos principais eventos que precedeu a deposição do então presidente João Goulart, a marcha também simbolizou o apoio de grande parte da população às Forças Armadas, que lutava para não deixar que o Brasil caísse nas garras do comunismo, seguindo o mesmo destino trágico de outras nações da América Latina. Basta olhar para a Venezuela e Cuba para entender os efeitos devastadores do socialismo, miséria, censura, perseguição e medo. Seguimos então para o histórico dia 31 de março de 1964, dia em que o Brasil escolheu a liberdade. O general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Divisão de Infantaria, sediada em Juiz de Fora, Minas Gerais, decidiu mobilizar suas tropas para depor o governo de João Goulart. Tropas começaram a se movimentar pelo país, enquanto governadores e setores da sociedade se manifestaram em apoio à intervenção militar. Entre os apoiadores estavam grande parte da imprensa brasileira, bem como Roberto Marinho, que, em um texto publicado em 1984, admitia o apoio à intervenção militar. Abre aspas. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada, fecha aspas. Agora, peço que acompanhe este vídeo do presidente Jair Bolsonaro. Eu fico com Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. Vou repetir aqui. O senhor vai repetir? Eu vou repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Repito a pergunta aqui, Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? É a história. Nós aqui não temos certeza. Eu não falo para a mesa. O povo, já cansado da insegurança e das ameaças ao futuro da nação,
via nas Forças Armadas a única solução para impedir o avanço comunista no Brasil. Se há 61 anos, 500 mil de brasileiros foram às ruas para impedir que o comunismo arruinasse o nosso país, hoje não será diferente. É por isso que todos os patriotas estão convocados para participar do grande ato em defesa do nosso Brasil, da nossa liberdade e da anistia aos nossos irmãos e irmãs presos políticos do 8 de janeiro de 2023, que está marcado para acontecer no próximo dia 6 de abril, domingo, às 14 horas, na Avenida Paulista, em São Paulo. O que precisamos é da união e da presença de todos. Vamos mostrar ao Brasil e ao mundo que não aceitaremos mais abusos e ataques contra a liberdade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, pra cima deles! Questão de ordem, vereadora Mariana. Presidente, só para parabenizar o vereador pelo grande expediente, porque 31 de março é uma data muito importante, onde aqui no Brasil, né, nós nos livramos do comunismo. E eu fico me perguntando como é que tem gente aqui, inclusive vereadores que são do Partido Comunista, que estão incomodados, né, com 31 de março, sendo que o comunismo foi o maior mal do mundo inteiro. Mao Tse-tung, Stalin, mataram mais do que qualquer ditadura. Não, mas tem que falar, vereador, porque não, assim, ó... Mas não na questão de ordem. Não, presidente, mas eu queria colocar a questão de ordem para restabelecer a verdade e deixar muito claro que a Revolução de 64, do dia 31 de março, livrou o Brasil do comunismo. E o vereador Ustra trouxe isso muito bem, porque essa casa é uma casa que busca pela verdade. Parabéns, vereador. Vereador Eric Daniel. Olha, gente, o que o vereador Ustra traz aqui é um crime. Golpe de Estado, tortura, perseguição, abafar e acabar com a democracia brasileira é um crime, é uma fala infeliz, envergonha a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Envergonha, isso é uma vergonha. O que o Ustra cometeu aqui foi um crime, apologia à tortura, apologia à ditadura, e nós não vamos aceitar. Prisão aos golpistas. A vereadora Mariana também não fez questão de Da ordem. mesma forma que a vereadora pode falar, eu estou aqui expressando minha opinião, e nós sabemos que a ditadura militar jamais permitiria um ambiente parlamentar de debate. Então, a fala do vereador é infeliz, é uma fala criminosa, Por favor, e vereador. nós não vamos aceitar prisão para os golpistas e sem anistia. Tá registrado. Quero que também, me somando às falas aqui do Eric, do vereador Giovanni Colau, dizer que nós, o PT, nós vamos entrar no Ministério Público Federal, porque a fala deste vereador aqui no grande expediente, ela é criminosa. Apologia ao golpe de 64 é crime na Constituição, não vai passar impune. Nós... Peraí, presidente. Obrigado. Não, só um eu tô ouvindo, por favor. Peço que ela fique no seu Por devido favor, lugar aqui. conclua. Presidente, quero dizer que nós, do PT, processamos o prefeito no dia da posse. Vamos processar todos aquelas e aqueles que tenham qualquer vínculo com a ditadura militar. Sem anistia e cadeia para os golpistas. Eu não considero, colegas, que nós possamos seguir o nosso trabalho com normalidade, naturalidade, como se essa sessão tivesse iniciado com uma fala comum. Não se pode naturalizar a fala feita pelo vereador do PL nessa tribuna. Não houve revolução em 64, houve um golpe que matou, torturou, cassou mandatos parlamentares, inclusive nessa cidade, que fizeram, como inúmeras vezes disse dessa tribuna, com que os vereadores que aqui não podiam mais falar, fossem falar onde hoje chamamos de esquina democrática. Não podemos aceitar, vereador Sequim, do MDB, a falsificação histórica. Não havia ameaça comunista alguma. Jango era um político do PTB, não era comunista, sequer era do Partido Comunista desse país. A menos que pensemos que a ameaça comunista seja a reforma agrária, reforma fiscal. A fala do vereador do PL revela o que de fato é o núcleo que fundamenta o bolsonarismo nesse país. São os horrores que aqui, direta e indiretamente, ele defendeu. Revela também o conteúdo de classe, ao considerar a ameaça comunista reformas democráticas e de caráter popular. Mas, vereadora Grazi, que me escuta com muita atenção, o que mais me preocupa na manifestação nojenta e horrorosa que ouvimos aqui é que tenha se dito que a luta deles deve continuar. Essa é a maior demonstração de que nós não podemos aceitar anistia, porque a verdade é que até hoje esse país não acertou as contas com o seu passado e permite com que um vereador eleito em uma eleição que só é possível porque a ditadura foi derrotada, vem aqui agora
defender a tortura, a ditadura e os seus horrores. Ditadura, nunca mais. Prisão para os golpistas do passado e do presente. E a quem me vaia, engula suas vaias, porque Bolsonaro é réu. E eu quero é que vocês vão tudo pra cadeia mesmo. Em tempo de liderança pelo PP, a vereadora Mariana Lescano. A senhora tem 5 minutos. Bom, então eu venho aqui, mais uma vez, usar da nossa tribuna para reestabelecer a verdade e mostrar o que é o 31 de março de 1964. E aí eu trago alguns recortes de TV, de jornais da época, e são recortes, né, antigos, mas que mostram fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. Está aqui. E a quantidade de pessoas nas ruas. Depois temos Marcha da Família, durou 4 horas, e a quantidade de pessoas nas ruas. A Revolução Democrática precedeu de 1 mês a Revolução Comunista. O Brasil pôs suas esperanças na coesão das Forças Armadas. Foi assim que o povo conseguiu, em 64, pedindo o regime militar. O que eu quero falar com isso? Quando a gente fala sobre um regime militar que aconteceu aqui no Brasil, nós temos que lembrar que foi um pedido do povo brasileiro que não queria que o comunismo se instaurasse aqui no Brasil. E quando alguns parlamentares vêm aqui dizer: nós não defendemos a ditadura, nós não queremos a tortura, concordamos com isso. Eu não quero um regime totalitário, eu não quero uma ditadura e eu não defendo a tortura. E é por isso que eu sou fortemente contra o comunismo, que é o regime que matou milhões de pessoas pelo mundo. Nós temos como exemplo o Holodomor, nós temos a época de Stalin, nós temos Mao Tse-tung, nós temos Fidel, nós temos nosso querido parceiro da Venezuela, Maduro, que continua cometendo atrocidades com o seu povo. Então, quando nós falamos em totalitarismo, em ditadura, nós temos que lembrar que o comunismo é o maior exemplo do que é o horror que isso pode causar às pessoas. E, por mim, existiria a proibição de ter um partido comunista no Brasil. Além disso, os comunistas têm como seu líder o Carlos Marighella. Quem é que foi Carlos Marighella? Foi quem fez o Manual do Guerrilheiro Urbano, aonde ele defendia como matar policiais, aonde ele ensinava como colocar bombas em locais públicos, onde ele ensinava como roubar bancos, como sequestrar autoridades, como diplomatas que foram sequestrados durante o regime militar aqui no Brasil. Hoje nós vivemos, infelizmente, um regime totalitário aqui no Brasil. Se tu pedir voto impresso, ato antidemocrático. Se tu criticar a Suprema Corte, atentado à democracia. Se tu protestar contra o governo, golpe de Estado. Aliás, hoje, esses que defendem o comunismo, que defendem, né, a corte vermelha que existe no Brasil e gritam felizes, sem anistia, são os mesmos que receberam a anistia, mas foi uma anistia a terroristas que com as armas em punhos tentaram colocar o comunismo no Brasil. Esses sim não mereceriam ter sido anistiados, mas os nossos 1.500 presos merecem anistia, como a Débora e tantos outros que estão inocentemente presos. E nós continuaremos sim a nossa luta pela anistia dos presos do 8 de janeiro. Continuaremos sim a nossa luta contra o comunismo, que é um regime sanguinário, totalitário e que matou e continua matando pessoas, porque queremos viver num país cada vez mais livre. E é por isso que o 31 de março, para nós, é tão importante, porque marca um momento na história em que o Brasil disse não ao comunismo. E que pena que hoje nós não temos homens forjados como eram os daquela época, que saíram às ruas e defenderam a liberdade e a soberania nacional. Muito obrigada. Questão de ordem, vereador Colau. Questão de ordem, presidente. Como eu estava em período de liderança, não tem a parte, mas ouvi atentamente a fala da vereadora Mariana Lescano e a última manifestação dela eu fiquei em dúvida se ela defende que hoje se faça um golpe de Estado como se fez no passado. Não compreendi essa manifestação. Vereadora Mariana Lescano. Presidente, jamais defenderia um golpe de Estado, porque golpe de Estado é comunismo. O que eu defendo é uma democracia com liberdade. E o que nós não temos hoje no Brasil, fora Lula e fora comunistas. Vereador Eric Dênio. Questão de ordem, novamente eu volto a dizer, o Ustra usou a tribuna, a Lescano usou a tribuna para defender golpe de Estado. É uma vergonha a fala de vocês aqui na Câmara de Vereadores. Defender ditadura, apologia à tortura, ao ódio. E isso nós não podemos aceitar na Casa Legislativa. Nós não podemos aceitar. Você deveria respeitar a democracia. Tu faz falas sem conhecimento, vereador. Questão de ordem, tu faz falas sem conhecimento. Respeite a democracia. Prisão para os golpistas. Eric Dênio, prisão para os golpistas.
Questão de ordem, senhor Jonas Reis, por favor. Presidenta, eu acho que não é de bom tom uma vereadora eleita pela urna eletrônica vir aqui falar em voto impresso. Aliás, quero dizer para ela, isso é atentar contra o nosso regime eleitoral e o sistema. Muito então, obrigado, senhor tem que respeitar. vereador E Jonas. outra, ela fique bem tranquila, que impressa vai vir a ordem de prisão do Bolsonaro logo logo. Eu vou solicitar que a liderança... Eu ia falar de um tema completamente diferente, mas as provocações são muitas e, às vezes, a verdade precisa ser restituída. Primavera, só se for de sangue. Vocês comemoram cadáveres empilhados, esquerda hipócrita. Matar embaixadores é valor cristão? Não, é prática comunista. Dilma era uma criminosa, só foi eleita porque foi anistiada, seus hipócritas. Fuzilar homossexuais é valor cristão? Não, é prática desde Che Guevara, dos comunistas. Marx e Engels odiavam gays, lésbicas. Vão estudar história, mas vão estudar história de verdade. Não com esses professores militantes, doutrinadores, que fizeram lavagem cerebral em vocês, pobres vítimas do sistema. Batem continência para a ditadura do Foro de São Paulo, que empilha cadáveres, regimes autoritários e assassinos. Não conhecem Holodomor? Vou explicar para vocês o que foi. Um cerco de fome que Stalin aplicou na Ucrânia, porque a Ucrânia tinha valores e princípios cristãos e não queria fazer parte da União Soviética, porque eles tinham devoção e fé. Então eles disseram, nós não nos entregaremos. E o que Stalin fez? Matou de fome, porque como não conseguia quebrar o espírito, matou de fome 8 milhões de pessoas. Isso é sangue. Isso é herança comunista. Tá? Não existe um comunista que não seja um assassino ou um adorador de assassinos. Por isso, os países que passaram por regimes comunistas e conseguiram se livrar desse mal, proibiram a foice e o martelo, um símbolo tão assassino, odioso e negativo quanto a suástica nazista. Precisa ser dito. Os vereadores que vêm aqui dizer que em 64 a esquerda lutava por democracia e liberdade, mentem. Não viram o vídeo do Gabeira que eu mostrei aqui semana passada. Não viram o vídeo da Magalhães que eu botei aqui semana passada. Faço questão de publicar no Instagram hoje. Porque queriam a ditadura do proletariado. Eles queriam o famoso paredão para a burguesia. Eles queriam mandar no país e todo mundo que fosse divergente ou opositor ia parar nos gulags. Porque eles fariam aqui. Então, assim, não existe comunismo e liberdade. Não existe socialismo e liberdade. Esses regimes só existem com censura, autoritarismo, destruição da liberdade e a aniquilação de todos que pensam diferente. Não existe outra possibilidade. Essa data de hoje, eu digo o seguinte, ninguém comemora regime militar, nem comunista, ninguém gosta de ditadura de nenhum tipo. A verdade precisa ser dita. Que Brasil nós teríamos hoje se pessoas como a Dilma e todos os outros que assaltaram, mataram, como tão bem disse a colega Mariana Lescano, havia ali o livrinho do Lamarca, guerrilha urbana, faziam propaganda, ensinavam a matar autoridades, pessoas absolutamente inocentes. E quem faz parte de verdade de movimento de esquerda comunista, sabe que se matam entre si e são os primeiros a se matarem. Por quê? Porque só o poder importa. Não estão nem aí para o povo, muito menos para o proletário. Porque a primeira coisa que um regime comunista faz, quando chega ao poder, é manter o poder de qualquer jeito. E quem botou eles lá, que se ferre. Manda ler a Revolução dos Bichos, onde os pobres dos cavalos trabalharam até a morte. E é isso que qualquer regime comunista quer. Concentração de poder na mão de poucos e o resto que trabalha até a morte. É isso que vocês defendem? Parece que é. Obrigada. Meu chapéu, que lapada da Fernanda Bart. Gente, eu confesso pra vocês que eu não conhecia essa vereadora, mas o que ela fez com a galera dos comunistas que estavam ali com a esquerda foi simplesmente de lavar a alma. Nossa senhora, ela deu uma verdadeira aula pra eles, a aula contra a hipocrisia da esquerda, gente. Eu tô em choque até agora. Pessoal, se vocês curtiram, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, porque logo mais já deve ter vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.